Bom, em primeiro lugar, peço que você se inscreva no canal, faça os seus comentários e compartilhe esse vídeo para todo o planeta Terra, para que a palavra de Deus possa correr livre, leve e solta. Bom, a primeira coisa que todos nós cristãos, verdadeiros cristãos que vivemos na graça de Deus, né? Vivemos em obediência ao verdadeiro pacto, ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender, juntamente com toda a humanidade, como também, toda a humanidade, é que essa pandemia, esse vírus, não tem absolutamente nada a ver com Deus, a ver com o mando de Deus ou apocalipse, esse tipo de coisa, que os falsos profetas de plantão estão por aí anunciando que é o fim do mundo, que é o apocalipse, que é isso, que é aquilo. A coisa é grave. Porém, vamos entender aqui o pensamento, Veja bem, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz o seguinte, a palavra de Deus, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: disse também Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tenha a ele domínio. Veja bem essa palavra, tenha a ele o quê? Depois de Deus haver feito o mundo, o universo, todas as coisas, tudo o que há dentro do mundo, não só alguma coisa, tá? Tudo o que existe no mundo, depois de Deus ter acabado a sua obra, Deus fez o homem. E disse o seguinte, tenha ele quem? O homem. Isso não está se referindo só a Adão, está se referindo a todos nós. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Alguma coisa da terra? Só alguma coisa? Não. Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, pela terra. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Tá vendo? Tudo que Deus fez foi bom. E disse mais, sede fecundos, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Coisa que o Macedo não gosta, que ele é a favor do aborto, já está contra a palavra de Deus, como sempre, E o que é que Deus disse? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, tá vendo? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Tá vendo? Então aqui Deus deu toda a autoridade ao homem, em todos os sentidos, E para que um homem possa dominar os peixes do mar, dominar a terra, dominar tudo sobre a terra, esse homem precisaria ter uma inteligência, E foi justamente o que Deus fez. Deus deu a inteligência, a ciência, o conhecimento, Não tem nada a ver com o macaco, que o homem veio do macaco, não sei. Isso é tudo loucura, Era um macaquinho pequenininho, um saguinho, depois foi virando isso, foi virando aquilo, virou um chimpanzé e não tem nada a ver. Deus fez o homem perfeito, do mesmo jeito que todos os homens são até hoje, Aliás, na época até com muito mais inteligência do que é hoje, porque após o pecado o homem foi danificado, Virou um burro, Se volta contra ele mesmo. Passou a fazer coisas para prejudicar a ele mesmo e ao seu próximo, Então precisamos entender, mediante a tudo isso, que Deus não fez o mundo para ele. Deus não fez o universo para ele. Nós precisamos entender isso. Deus não fez o universo físico, o planeta Terra e todo o universo físico, ou mesmo o universo espiritual, o reino de Deus, onde nós vamos habitar, na nossa pátria. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa pátria está nos céus, Nem mesmo os anjos, o reino de Deus, tudo que Deus fez para ele, embora seja dele.
tenha sido feito por ele, mas ele não fez para ele. Deus nunca precisou de céu, Deus nunca precisou de universo, Deus nunca precisou do mundo físico, nem do mundo invisível, pois ele mesmo diz lá em Isaías: antes que houvesse dia, eu sou. O que é que ele está querendo falar com esse dia? Ele está querendo dizer justamente isso. Antes que houvesse o universo físico, né, e o universo espiritual e até mesmo o meu reino, eu sou Deus, eu já existia e já passava muito bem, obrigado, né? Eu fiz tudo isso aí com um propósito, né? E se tratando do universo físico, aonde habita, onde está também no meio desse universo físico, o planeta Terra, eu não fiz para mim, eu fiz para vocês. Tudo que eu fiz foi para vocês. Então nada mais justo de dar domínio a vocês sobre as obras das minhas mãos. Então o que quer dizer isso? Tudo que acontece de ruim ou de bom aqui, o responsável é o homem, como sempre. É o que Deus disse a Adão, que Deus deu tudo a Adão, e quando veio o caos, veio por causa de Adão, da desobediência, da iniquidade de Adão. Lá em Isaías também Deus diz: eu criei a terra e pus nela o homem. Veja o que Deus está falando. Eu criei a terra e pus nela o homem. Não a criei para ser um caos, tá vendo? Mas para que fosse habitada. Então, embora muitas vezes, durante os séculos, Deus interviu em muitas coisas aqui na terra, como você vê em toda a Bíblia, na história da humanidade, a terra sempre foi responsabilidade do ser humano, do homem. Deus deu sabedoria e conhecimento humano para que o homem pudesse desfrutar da terra, como nós estamos desfrutando hoje. Você vê a tecnologia aí, né? Tudo que existe na terra, até os eletrodomésticos da nossa casa, tudo que existe, essa sabedoria que é natural, Deus nos deu para o nosso bem-estar, para o nosso próprio bem-estar, né? Deus deu essa sabedoria, né? Sabedoria essa que tem valor aqui para o nosso mundo, mas no reino de Deus, no campo espiritual, nada disso tem valor, entendeu? Não que Deus despreze, mas essas coisas, toda a sabedoria humana é loucura para Deus, porque é loucura para Deus, ou seja, no reino de Deus, porque essa sabedoria que Deus nos deu para criar certas coisas, ou todas as coisas que venha a nos beneficiar, não tem nenhuma validade para o mundo espiritual. Se tratando do mundo espiritual, se tratando das coisas de Deus, né? Porque é outro tipo de sabedoria. É a sabedoria espiritual de Deus nos seus filhos. Tem a sabedoria humana, né? Que é de Deus, que Deus nos deu para o nosso benefício, e tem a sabedoria espiritual. São dois tipos de sabedoria. A sabedoria para entender esse mundo, esse universo, as coisas desse mundo que Deus nos deu, e há outro tipo de sabedoria espiritual que Deus nos dá através da sua palavra, do seu verdadeiro evangelho, para que a gente possa crescer no entendimento, no conhecimento, no amor e na graça de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus. É por isso que tem muita gente sofrendo dentro do sistema religioso, né? Porque eles não aprendem nenhuma dessas duas coisas, né? Se aprendesse pelo menos as coisas daqui da terra, estava bom. Mas não aprende nem as coisas que deveriam aprender aqui na terra, quanto mais o que deve aprender espiritualmente, né? Segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus é soberano. Soberano, o que é uma pessoa soberana? O que é alguém soberano? É alguém que está acima de tudo e de todos, que faz o que quer, quando bem quer, na hora que bem entende, e ninguém pode discutir com ele. É como o rei, palavra de rei não volta atrás. Lembra os reis do passado? O rei cortava a cabeça de quem queria, deixava viver quem queria, fazia o que queria, e ninguém contestava o rei, né? Se com um homem acontece isso, imagine com aquele que criou todas as coisas. Nós não podemos discutir com Deus. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom, é bom. Você veja que quando Deus acabava de criar as coisas lá em Gênesis, aqui em Gênesis, Deus diz o quê? E viu Deus que era bom. Até o que você acha que é ruim, para Deus é bom.
Porque, na verdade, esse conceito de bem e de mal, quem tem é a gente, ser humano. A gente diz isso é bom, isso é mal, mas para Deus não existe nem bem nem mal. Tem muitas coisas que você está falando que é mal hoje, aí chega lá na frente, se transforma em bom. Aí você diz, bem que se não acontecesse aquilo de mal, não teria acontecido isso aqui de bom. Então quer dizer que aquilo que você dizia que era mal agora é bom? Tá vendo? Então esse conceito de bem e de mal, quem coloca é a gente. Para Deus não existe nem bem nem mal. O bem e o mal para Deus é a mesma coisa. Deus está acima dos dois. E torna tanto um quanto o outro num bem absoluto. Entendeu? Deus não faz nada sem sentido. Deus não faz nada sem equilíbrio. Tudo que Deus fez tem um equilíbrio, tem uma harmonia. Deus criou milhões de animais, milhões de aves, milhões de espécies marinhas, né? De peixes no mar, na terra, insetos, formigas, as bactérias que nós não podemos ver a olho nu. Inclusive tem bactérias até no nosso corpo, no nosso organismo, no nosso estômago. Tudo isso que Deus criou, né? Deus criou com um objetivo. Até as traças, o cupim, a ferrugem, tudo isso foi criado por Deus, né? Inclusive esse vírus, coronavírus, ele foi criado por quem? Pelo diabo. O diabo é uma criatura. O diabo nunca, quando existia, nunca criou absolutamente nada. Se você disser que é o diabo que criou esse vírus, você está dizendo que o diabo é um Deus. Não. Quem criou esse vírus foi Deus. Porque na natureza existem essas duas coisas, né? Existe a madeira e existe o cupim, porque aquela madeira, aquela árvore, um dia ela tem que deixar de existir. Então tem que ter o cupim para comer ela. Então é ação e reação. Deus criou essas duas coisas. Porém, essas coisas vivem em harmonia. Você vai na Amazonas, quantos bilhões de animais, de insetos, de espécimes não existe ali? E tudo aquilo ali é para dar o equilíbrio. Quantos bichos, quantos seres não existem no mar? Por exemplo, o tubarão. O tubarão é ruim, não, mas ele vai lá e come, né, outros peixes. Por quê? Para dar o equilíbrio nos oceanos. Tudo é para ter o equilíbrio. É um devorando o outro para quê? Para que haja um equilíbrio na natureza. Porém, aquilo ali é uma coisa natural. Agora, quando há uma perturbação no meio do meio ambiente, quando há uma perturbação, uma interferência do homem, da mão humana, que é o que está acontecendo, poluição, efeito estufa, o homem jogando lixo no mar, queimando as florestas, acabando com os animais, aí começa a derreter o gelo, lá no Polo Norte, aí começa a vir tsunami, essas ondas gigantes, aí a natureza começa a responder, porque quem perdoa é Deus, mas a natureza não perdoa ninguém. Se você atacar ela, mais cedo ou mais tarde ela vai vir te atacar. Existe até estudos aí que logo vai desaparecer muitos países no mundo, Inclusive ali em Copacabana, Rio de Janeiro, outro dia eu vi um sujeito falando que o mar vai engolir tudo aquilo ali, logo. Por quê? Por causa da poluição, da ganância do homem, E então, quer dizer, o que está acontecendo com esse vírus? Esse vírus, ele é um vírus como outro qualquer. Ele tem a função dele, embora não podemos ver ele a olho nu, ele tem a função dele na natureza. Então houve uma interferência com relação a esse vírus do homem, E agora a China acabou de acusar os Estados Unidos que eles é quem levaram esse vírus para o laboratório para mexer no vírus. Então não é que o vírus, você vê esse vírus, quantos bilhões de vírus existem? Existem, então tudo aí tem vírus pior do que esse, mas eles estão lá no ambiente natural dele, como ele foi criado por Deus, do mesmo jeito que Deus criou eles não vêm atacar o homem, eles foram criados para um determinado equilíbrio, Agora, quando o homem pega um vírus desse, leva no laboratório e manipula ele para o mal, porque lembra o que Deus disse lá em Gênesis? Tem a ele domínio. Deus criou o mundo e disse que tem a ele domínio sobre tudo. E quando Deus fala tudo, é tudo. É sobre bactérias, é sobre o espaço. Você vê que o homem vai no espaço, faz uma nave espacial, o homem vai no fundo do mar, o homem cava debaixo da terra, o homem tem poder para fazer tudo.
O homem faz computador, celular, televisão, tudo. Você vê essa tecnologia toda que está aí, inteligência artificial. Tem coisa que o homem está fazendo aí do arco da velha que a humanidade nem sabe. Você vê hoje, quem diria, antigamente, né? Você mandava um pombo correio para dar um recado. Hoje você tem aplicativos. Então o que é isso? Isso é a sabedoria humana que Deus deu ao homem e ele pode desenvolvê-la, tanto para o bem quanto para o mal. Você não vê que todo mundo tem uma bomba atômica? A grande maioria dos países poderosos tem bomba atômica. Como que eles fizeram isso? Né? Justamente por isso, né? Mexendo na natureza, descobrindo com a ciência, né? A ciência é ilimitada. Deus deu sabedoria ao homem. Agora, ele pode usar essa sabedoria para o bem e para o mal. Então, esse coronavírus, ele estava quietinho no canto dele. Houve uma interferência nele. Alguém pegou ele e tirou a harmonia do vírus, né? Desarmonizou o vírus. Esse vírus foi feito em laboratório. Por quê? Para dinheiro, pela ganância do homem. Um querendo destruir o outro. Aí a China, eu vejo todo mundo falando da China, mas a China, por que a China teria interesse em destruir a humanidade se a China está crescendo economicamente, está passando os Estados Unidos? Por que ele, se ele agora que está crescendo, está se desenvolvendo, por que ele mataria a humanidade? Se ele precisa da humanidade para vender os produtos dele, para fazer as coisas, por quê? Por que eles fariam isso? Não tem sentido. Não é? Eles estão crescendo justamente porque eles estão exportando, eles estão criando coisas e os outros países estão necessitando deles. Agora, os americanos sempre foram os mandãos, sempre foram os primeiros do mundo e não aceitam ficar para trás. Eles são capazes de destruir o globo terrestre inteiro, mas não aceitam ser o segundo lugar. Essa é a verdade, né? Então veja por que esse vírus não começou em outro país. Começou logo na China. Quer dizer, segundo o porta-voz lá, eles implantaram esse vírus lá. Para além de queimar a imagem da China perante todo mundo, levar a humanidade a ter raiva da China, né? Além disso, colocar a China para baixo, tentar matar todo mundo, pelo menos a metade lá, para acabar o poderio da China. É isso que está acontecendo. E aí algo saiu do controle. Algo saiu do controle. E agora está aqui no Brasil, está em todos os países. E todo mundo caladinho. E tem muita gente sabendo disso e está caladinho. E geralmente quando eles fazem essas coisas, eles já fazem a vacina para eles. Porque quando o negócio pega mesmo, ele já tem a vacina para eles escondida. Aí com o tempo, depois que desestabiliza todos os países a economia, aí aparece a vacina. Aquele que tem a vacina, aquele laboratório que tem a vacina, é que vai vender, vai ganhar dinheiro em cima da desgraça de todo mundo. Assim como fazem os líderes religiosos, né? Que estão aí se aproveitando da situação. Todo mundo se aproveitando da situação desse vírus para se dar bem, né? Você vê aí os governadores, prefeitos, todo mundo declarando calamidade pública para quê? Porque calamidade pública ele pode usar o dinheiro do governo sem dar satisfação a ninguém. E aí vai ter vários desvios de dinheiro em prefeituras, em estados, em países. Todo mundo vai mamar, os corruptos vão mamar, os bancos vão mamar, todo mundo vai mamar. Então todo mundo se beneficiando, os milionários, os poderosos se beneficiando da desgraça alheia, né? Porque eles estão lá com um aparato médico, eles têm tudo. Embora muitos não contavam que saísse do controle dessa maneira, e o vírus não está liberando nem aqueles que o fizeram, né? O vírus se tornou democrático, né? Quer dizer, e quando diz que Deus vai fazer certas coisas, é porque Deus está permitindo. Por que Deus está permitindo? Porque Deus entregou a terra ao homem. A terra é responsabilidade do homem, né? Então, quer dizer, não é que Deus tem culpa de nada. Você dá uma coisa a uma pessoa, um presente a uma pessoa, a pessoa faz o que quiser.
Você deu uma casa para o seu filho. Se ele quiser quebrar uma parede, fazer outro puxadinho, você não vai lá se meter, né? Você pode até dar um conselho, dizer, olha, isso aí não vai estar legal, do jeito que eu te dei tá bom, né? A casa do jeito que eu fiz tá boa. Não, mas eu quero quebrar, eu quero mudar o telhado, quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu não quero mais isso. Olha, você deu isso à pessoa, então a pessoa tem o direito. Você está entendendo? É por isso que, porque é Deus que está fazendo. Por que Deus faria isso? Deus é bom. Então, no meio da humanidade, no meio dessas criaturas que foram criadas por Deus, tem os gananciosos, tem os perversos, tem os filhos da perdição, tem os egoístas, tem os sociopatas, tem aqueles que só pensam neles, que são descendentes de Caim, são anticristos, filhos da perdição. Eles estão por aí, na política, no sistema religioso. Essa gente é capaz de qualquer coisa por dinheiro e por poder. Porque eles estão cegos, eles não têm consciência que eles vão sair daqui e não vão levar nada, né? E mesmo ele tendo essa consciência, ele diz, não, mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que mandar, eu tenho que ser o poderoso, eu tenho que dominar as outras pessoas, a humanidade inteira, se possível. E para isso eu não vou medir esforços, nem que eu tenha que fazer uma bomba, nem que eu tenha que fazer um vírus para atacar o meu próximo, nem que eu tenha que fazer o que for feito. O que tiver que ser feito para que eu possa dominar, para que eu possa ter domínio sobre tudo, né? Então, isso aí não tem nada a ver com Apocalipse, não tem nada a ver com volta de Jesus, não tem nada a ver com isso. Jesus pode voltar 1 minuto, Jesus pode voltar daqui a 1 ano, Jesus pode voltar a hora que ele quiser. Ele é Deus, a hora que ele determinou é só ele que sabe, né? É ele, a decisão é dele. Então não tem, olha o Apocalipse, fica esses loucos aí na internet, aí nas redes sociais falando, olha o Apocalipse, é a volta, entendeu? E não procura pensar, se informar e saber o que estão tramando os poderosos. Você tem que procurar saber o que é que os poderosos tramam, né? Você não sabe o que essa gente poderosa, essa gente do poder trama dia e noite contra os povos, contra aqueles que são mais fracos, contra os países, contra o ser humano, né? Por causa da ganância do poder. Você veja, está aí o sol a cada dia que passa, o calor aumentando, por quê? Por causa da poluição. Quer dizer, é Deus? Não, Deus está na dele, Deus nos deu e tem a ele domínio sobre a terra e sobre tudo que está nela, né? Embora tenha sido Deus que fez tudo, né? Deus deu ao homem, então é o homem que é responsável por isso aqui. E essa coisa desse vírus aí, a responsabilidade não é de Deus, é do homem. Agora, quando Deus diz que vai devastar a terra, é porque ele vai permitir, ele não vai intervir. Ele não vai intervir. Agora, e aqueles que são de Deus que estão aqui? Ah, sim, esses aí que são de Deus que estão aqui, que estão debaixo da graça do Evangelho, que estão guardados pelo Espírito Santo, que é aquele lá do Salmo 91, né? Por que Deus diz lá no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa? Olha aí, ele já sabia que ia ter praga. Ele já sabia que o dia mal, a Bíblia não fala? Tomai toda a armadura de Deus para resistir ao dia mal. Está vendo que Deus sabe que ia ter o dia mal? Por que o dia mal? Porque tem homens maus. Tem homens que são capazes de pegar, tirar um vírus que está quietinho lá, que foi criado por Deus, do seu ambiente. O vírus está ali para fazer alguma coisa, para dar equilíbrio em alguma coisa. Mas o homem vai lá, pega aquele vírus e manipula ele no laboratório para destruir outros homens. Então aí vem o dia mal, que é o que está acontecendo. O coronavírus, ainda batizaram ele de corona. E aí o vírus está sem controle, como o câncer. Onde está o câncer? É a célula, são as nossas próprias células, quando há uma perturbação delas, perde o equilíbrio e as células começam a produzir o que não faziam, o que não deveriam fazer. Então aí vem o câncer. Eu não sou médico, não sou nada, né? Mas qualquer pessoa sabe disso, né? Tá aí, pode perguntar a qualquer médico, o câncer está em todo mundo. O que é o câncer? As nossas células desordenadas. E foi o que aconteceu com esse vírus. E tem vírus piores, milhões de vezes piores do que esses, que foram criados por Deus para um equilíbrio, mas eles estão lá no ambiente deles. Se o homem vai lá e mexe com eles e traz para jogar, para ele fazer o que ele não deve fazer, vai haver uma perturbação, uma interferência humana, e aí vai acontecer as catástrofes. É igual os cientistas, muitos cientistas que estão aí, tem cientistas aí que estão tentando criar um buraco negro artificial. Daqui a pouco eles vão abrir um buraco no universo, aí vai acontecer uma catástrofe. É Deus? Não. É que Deus deu domínio ao homem, né? Deus deu domínio ao homem.
Então o homem é responsável por tudo que acontecer aqui. Porém, aqueles que são de Deus, que vivem no verdadeiro evangelho da graça de Deus, que se conhecem espiritualmente, que estão crescendo no amor e na graça de Deus e estão vivendo ainda nesse mundo, esses serão sempre guardados por Deus do dia mal, né? Ficar firme, resistir, né? Com toda a armadura de Deus, né? Contra o dia mal. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Tá vendo que até as pragas é essa, muitas vezes criada pelo próprio homem. Por que existe a praga? Porque tem um desequilíbrio na natureza e começa o gafanhoto, começa essas pragas, começa uma série de coisas a acontecer que não deveria estar acontecendo. Peixes morrendo, animais, pragas, essas coisas que acontecem nas lavouras, por quê? Muito agrotóxico, muito, sabe? Toda parafernália que o homem cria contra ele mesmo, né? Ou se você tem a sua casa, você começa a quebrar a sua casa, começa a sujar, começa a jogar lixo dentro de casa, vai chegar uma hora que você não vai ter mais condições de viver nessa casa. Essa casa é o planeta, é o mundo. Então é isso que está acontecendo. Isso aí não tem nada a ver com profecia desses falsos profetas mentirosos aí. Isso tem com a de Deus aqui que está na Bíblia, o que Deus fala. Então nós que somos de Deus, que vivemos no verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não estamos aí atrás de Macedo, atrás de Silas Malafaia, de Valdemiro Só Diabo, que não estamos aí atrás desses falsos apóstolos, profetas, reverendos, padres, papas, que não estamos atrás dessa gente, que vivemos realmente na palavra de Deus. Nós temos que ter segurança, nós temos que nos cuidar, é claro, né? Nós temos que nos cuidar, obedecer às autoridades, né? Ficar em casa é quarentena, vamos ficar em casa, né? Vamos obedecer, mas nós não temos que temer a nada disso. Aí sim estaremos guardados. Estamos em obediência a Deus, em obediência aos homens, né? Que é agradável, isso é agradável a Deus. Então aí vai se cumprir o Salmo 91 na nossa vida. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, né? Porque aos seus anjos dará ordem para que te guardem, somente com teus olhos, tá vendo? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com teus olhos contemplarás o castigo dos ímpios. Porque fizeste do Altíssimo a tua morada, tá vendo? Não é fizeste de religião A, religião B, igreja A, igreja B, templo de malandrão, não sei o que, não. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Por isso, nenhum mal te sucederá. E Deus diz mais, porque a mim se apegou com amor, tá vendo? Não é se apegou com corrente, com campanha, com óleo ungido, com rosa ungida, com nada disso não. Porque a mim se apegou com amor, eu te livrarei, te porei a salvo, porque você conhece o meu nome. Você me invocará e eu te responderei. Na sua angústia, nos seus problemas, estarei com ele. Né? Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Isso ele já fez há 2000 anos atrás. Isso era uma profecia do rei Davi, mas já foi cumprida há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, quem está provocando tudo isso, quem provocou essa epidemia foi o próprio homem, e vai ficar descoberto, vai ser revelado. Logo, logo, essa epidemia é provocada pelo homem, não é provocada por Deus, porque Deus é bom. Porém, Deus deu a terra ao homem, deu autoridade ao homem. Se ele está destruindo, é problema dele. Esse aí é um deles. Tem muito mais. Lembra naquela época do Iraque? Que jogaram arma química, antrax, tudo isso é o homem quem produz. Né? Lembra que mandavam carta para as pessoas e a pessoa cheirava aquele pó e morria? Pois é. Um homem vai lá envenenando o outro por causa de poder. Né? Tudo isso. Então quem está criando toda essa decadência, essa desordem no planeta é o próprio homem. E você veja que Deus é tão misericordioso que Deus ainda abre a cabeça de alguns cientistas, de alguns médicos e dá sabedoria para criar remédio, antibióticos, tantas coisas. Quem é que dá essa sabedoria? Quem é que faz com que o sujeito está lá no laboratório, lá mexendo, estudando e descubra um remédio para aliviar a dor do sofrimento? É o próprio Deus.
Além de eles estar fazendo as bobagens, Deus ainda vai lá e ainda conserta, ainda dá sabedoria. Como vai dar para esse problema que está aqui? Deus está sempre sanando os problemas do homem, mas o homem não tem vergonha na cara. O ser humano não tem vergonha na cara, continua estúpido, ignorante com relação a Deus e ao seu próximo. E tudo isso por dinheiro. Você está vendo? O que é que o homem é capaz de fazer por poder e dinheiro? Daí você vê o que é que esses líderes religiosos são capazes de fazer com vocês. Como fazem aí o Macedo e outros. Macedo é o principal, o mau exemplo de todos, que escraviza membros, jovens, obreiros, evangelistas, pastores, vive escravizando essa gente aí. E eu não sei o que é que essa gente faz, que ainda estão aí dentro, que não saiu dessa escravidão. Está aqui os canais de denúncias aqui, com denúncias com a palavra de Deus, como é o caso do meu, o canal do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, do Palhaço Cristão, do Marcelo Roque, do nosso irmão Tavares lá na África, o Radical TV, e tantos outros canais que estão aí, dia e noite, anunciando a palavra de Deus e denunciando esses falsos profetas. E eu não sei porque é que muitos ainda estão se submetendo a tudo isso. Mas nós vamos em frente, vamos continuar, porque existem milhões e milhares de filhos de Deus que ainda precisam ouvir a palavra de Deus, se despertar. E aqueles que são de Deus ouvirão a palavra dele. Como bem disse o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Aquele que é meu ouve a minha voz. Então, por esses é que nós estamos aqui. Agora, você que já ouviu a palavra de Deus e quer continuar aí nessa vida religiosa, nessa vida de escravo, prisioneiro, fazendo campanhas, votos, sacrifícios, fazendo novenas, missa, acendendo vela, terço, subindo escadaria, montes, fazendo jejuns, falsos jejuns, andando em judaísmo, nada contra os judeus, contra os católicos, contra os nossos irmãos evangélicos. Nós estamos falando aqui das lideranças que levam mentiras para todos vocês. É desses que nós estamos falando. Se você quiser continuar aí, lamentavelmente, você é um filho de Deus, Jesus já morreu na cruz há 2000 anos atrás, já te salvou, você está salvo. Mas aqui nessa terra você será, até o dia de você sair daqui dessa terra, desse corpo, dessa vida, você será um escravo desses homens. Você vai viver para alimentar a todos eles, para alimentar as empresas deles, para alimentar o luxo deles, porque eles não passam de lobos vorazes, cães gulosos, enganadores, filhos da perdição, anticristo e inimigos de Deus, que você diz que é o seu pai. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com todo o planeta Terra. Um grande abraço a todos.